O controle sobre o cidadão é uma coisa inimaginável. As pessoas, é uma questão de 5, 10 anos e ninguém mais sonega nada neste país. É uma eficiência muito grande. E é o papel, realmente, não tenha dúvida, eu não combato esse tipo de atitude, até pelo contrário, né? Porque todos têm que pagar os seus impostos, enfim. Mas eu quero dizer que com esta eficiência da União e do Estado e do município, aumentou o imposto, nada disso se vê. Tu não consegue ver. E toda semana, em algum lugar deste país, uma rebelião de presídio, porque tem numa cela que cabe 2, colocam 8, entendeu? Não sai dali mais bandido do que voltaram, né? Sim. Então, o sistema não funciona. Os Estados Unidos mostrou que o sistema penitenciário eficiente funciona, né? No entanto, nós não temos dinheiro aqui. O próprio governador Tarso, né, se viu no final, pegou dinheiro do fundo penitenciário? Do fundo penitenciário para botar na fonte de pagamento. E não que ele tenha tirado, roubado. Não roubou nada. Até acredito que seja um homem honesto, não tem problema nenhum. Mas tirou dos investimentos que é para o bem da sociedade para pagar folha. E nada aqui contra o funcionário público estadual, os professores merecem, os militares merecem, mas tem tudo um limite. Olha o caso dos coronéis da Brigada, nós temos 400 coronéis aposentados e 40 trabalhando, então, e ganhando um valor altíssimo, até pode, não sou contra, que ganhem, e até merecem, né? Muitos deles, a maioria ou quase todos eles, trabalharam dignamente para ganhar aquilo ali, né? Mas tem um limite, nós não conseguimos pagar. E eu gostaria de pagar também para cada funcionário meu 20, 30 mil reais. Não consigo pagar. Então essa é a diferença entre a atividade privada e a pública. E a privada que sustenta e não está conseguindo sobreviver. Não consegue. Né? Então, nesse momento de baixa de arrecadação, explode tudo, ameaças, e isso e aquilo. Só um minutinho, nós temos que repensar. Muitos benefícios, morre o fulano, fica a viúva, as filhas, netas, não sei mais o que. Tem gente que ganha dinheiro da Guerra do Paraguai, isso não é possível. Entendeu? Uma empresa fecha, quantas fecharam? Né? Aí, que nós conhecemos boas empresas e ninguém ganhou mais nada. Isso aí. Muitas dessas pessoas que outrora foram empresários, seus filhos, seus netos, uma boa parte está passando trabalho. Porque a empresa não conseguiu continuar. Eu vejo assim o grande Frederico Renner, né? Hoje o Júlio, que é neto daquela, é um homem trabalhador, mas naquela firmazinha dele, né? Tocando direitinho, honestamente, mas dentro daqueles limites, né? Então, mas a atividade privada paga e a pública não tem limite. Quer dizer, nós vamos ter que dar um basta nisso, e é uma questão da comunidade pensar. E não vim aqui fazer apologia contra altos salários públicos, mas os benefícios são impraticáveis, né? Nós estamos discutindo aí a aposentadoria de os 60 mais 35 e tal, e estamos vendo gente aí de 45, 46 anos na vida pública indo embora para casa. Gente com saúde para trabalhar saúde, mais. Inteligência, experiência, nós botando fora toda essa. E aí o cara que vai para casa com 50 anos, ele vai morrer quando? Sem dúvida. Entendeu? Então não tem fundo para isso, não tem dinheiro para isso, né? Então tem que repensar o Estado e de uma forma tal, porque o que acontece aí o que acontece? Não, mas o que eu tenho que ver com isso? Não tem que ver com isso que a 287 é uma buraqueira. Entendeu como é que é? Vai faltar para então, faltou dinheiro para o Hospital Montenegro, tá entendendo? E aí, quando o governo federal terminou a 448, maior alegria do mundo, mano. Eu fico feliz, não interessa se foi a Dilma, o Jânio Quadros ou Getúlio Vargas, fizeram a 448, né? Foi a Dilma que inaugurou. Mas isso é progresso, nós precisamos disso. E o Estado tem que investir. Né? E pode apostar que em volta daquilo ali vai crescer. Né? Vão crescer indústrias, vai melhorar a vida de todo mundo. Né? Não é possível que um estado como o nosso, a estrada principal, que é aquela 116 que passa em Canoas, a gente fica 3 horas, 4 horas, às vezes num acidente meio-dia inteiro. Não é possível isso, né? Agora a 448 trouxe progresso, né? E essas coisas nós precisamos nessas, e a gente está vendo uma luta
desse governador, eu vejo assim alguns órgãos de imprensa batendo com muita violência, com até falta de educação. Eu peço a Deus que o Sartori tenha coragem, né, e consciência da importância dele. Agora foi o Sartori, não tem mais volta, ele vai ter que ir até o fim. Ele vai ter que enfrentar. Porque ele não tem mais como voltar atrás, ele vai ter que consertar esse Estado. Exatamente. Não é possível e nós assistimos tudo isso, né? E ninguém deixou de pagar imposto. Não tem como sonegar. Exatamente. Não, mas 10% das pessoas não pagam o PVA, mas isso no mundo inteiro tem gente que não paga. Né? Então a verdade é essa, de que a arrecadação ainda é alta e o dinheiro não é bem administrado. Eu sempre digo, o Brasil nunca teve problema de dinheiro, pelo contrário, tem dinheiro demais, tanto que roubam bastante, né? Aí está aí o mensalão e esse petrolão todo aí mostrando essas entranhas da corrupção, né? E ainda nos chamam de elite perversa, né? Eu que pago imposto e sou elite perversa. O Estado brasileiro é um problema sério, Marcos. A gente vai conversar por muitos anos ainda sobre isso e eu não vejo outra saída a não ser através da educação. Porque a educação, ela forma o cidadão e faz uma massa crítica, né? Mas, por outro lado, a nossa educação, eu estou notando, assim, alguns movimentos lá de longa data, dessa doutrinação da gurizada nas escolas, com a linguagem de uma verdade única, e esse é um problema. Ainda tem gente que ainda é viúva do Muro de Berlim e que está doutrinando as crianças na sala de aula, tanto na escola pública como na privada, né, fazendo discursos voltados assim para um socialismo que não deu certo em lugar nenhum. E nunca vai dar. Não tem almoço de graça, alguém vai pagar a conta. Hoje eu li uma reportagem sobre as dificuldades que o nosso hospital está passando e o pessoal ali está dedicado, melhorou bastante. Muito. Mas uma coisa me chamou a atenção ali, que eu acho que a gente tem que repensar isso. Eu fiquei pensativo nisso. É um erro saúde pública e gratuita. Primeiro que nada é gratuito, alguém está pagando essa conta, né? Mas pelo simples fato de não precisar pagar nada, o cidadão vai lá, marca uma consulta, marca um exame e depois não comparece. Tirou um lugar de outro, porque não dá para chamar o próximo da fila, porque tem que ter toda uma preparação, conforme o exame ele tem que estar em jejum, né? Mas o hospital teve que pagar aquele médico que estava ali à disposição, o dinheiro está indo pelo ralo. Então o próprio cidadão não ajuda nisso. Simplesmente não vai. Simplesmente não vai, porque ele acha que é de graça. E alguns acham que é um ou dois. Não. Não, são muitos. São muitos. Muitos. Então, tem que se pensar alguma coisa nesse país de o SUS não ser essa coisa gratuita. Não, tem que pagar. Nem que seja uma taxa, porque ele se vê obrigado a voltar lá e cumprir com a sua obrigação, pelo menos consultar, não é? Porque essa coisa de graça, ele cria um vício no cidadão, com honrosas e raríssimas exceções, ele fica pulando de um médico para outro, porque ele não está pagando. Muitas vezes ele vai lá atrás de um atestado para não trabalhar. É a vagabundagem, né? E tem a vagabundagem que atrapalha o cidadão de bem, que precisa, que realmente precisa daquele exame, não está conseguindo, demora, às vezes leva 6 meses, 1 ano para conseguir um exame. E aquele que está ali na fila, já é a vez dele, ele vai lá e não faz o exame. Não comparece ao exame. Inclusive com o carro da prefeitura à disposição, o ônibus que vai pegar ele na porta de casa, levar ele para Porto Alegre e trazer ele largar na porta de casa de novo. Então eu acho que é aí que está o problema. Essa facilidade traz isso. Então, claro que aqui no município nem pode criar isso, né? Mas a nível federal, acho que algum deputado tem que tomar a frente lá e não ser populista e propor alguma reforma nesse sentido, de que tem que ser pago, mesmo o público pagar uma taxa. Como é que vão fazer? Bom, isso aí é uma história a ser discutida, mas que tem que pagar, tem que pagar. Aquele que realmente não tem as mínimas condições de pagar, nos municípios ele sabe quem é quem. Nos postos de saúde, eles conhecem o caboclo da aldeia. Porque tem aquelas pessoas que são contumazes. Elas estão lá sempre, todo dia. Porque ela não faz nada mesmo, então ela está lá. Então, essa tomada de consciência... Outro dia eu conversava com um médico amigo e ele me dizia que muitos com plano de saúde da Unimed iam consultar no SUS de graça para não pagar a taxa para o médico do plano de saúde. Alguns recebiam a receita, em vez de passar na farmácia que podia comprar, ele pegava aquela receita e ia pegar remédio de graça lá na assistência, tirando de quem não tem. E aí eu fico pensando tudo isso, se os governos não são o resultado dessa máquina, essa massa crítica que está
fazendo coisas erradas, né? Então a gente entra dentro da lei de causa e efeito. Então, ao bater na coisa pública, às vezes nós estamos batendo na própria imagem que está refletida no espelho. E quando a gente só ouve o lado do Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau sempre vai ser mau. Tem que ouvir o lobo mau e tem que ouvir o Chapeuzinho Vermelho. Aí eu vou tirar a conclusão. Mas por enquanto a gente só ouve a crítica do lobo mau. E o Chapeuzinho Vermelho fica contando a história dele e a gente continua acreditando no Chapeuzinho Vermelho. Então eu penso que tem que ser assim, ô Marcos. Cada um, o que é que eu posso fazer, né? A responsabilidade do voto consciente. Porque quando você vira de costas para o seu voto, você acaba elegendo alguém que vai virar as costas para você e vai cuidar da vida dele. Depois não adianta reclamar. Falar mal dos políticos, não. O político nada mais é que a lei de causa e efeito. E tem muito político bom que não consegue entrar porque não se presta a fazer um discurso populista. Vai com coisa concreta. Mas daí as pessoas parecem que não querem ouvir as coisas concretas, né? Ela está sempre à procura de um milagre, que é característico do povo latino-americano. O povo latino-americano gosta de um milagre. Ele sempre anda à procura de um milagre. Então quem detém uma boa oratória e cria uma fantasia tem grandes possibilidades de se eleger. Como é uma fantasia, termina na quarta-feira de cinzas. O Assis, é perfeito, o raciocínio é bem este. Não se teria este reflexo, toda essa desordem governamental, essa corrupção, se efetivamente não tivesse participação. Exatamente. O cara diz, não, mas aquelas são os corruptos, tem que derrubar assim, mas primeiro oportunidade que der para aquele cara, ele já vai, né? Exatamente. Ele atira o lixo no chão, não. É comportamental. A prefeitura é obrigação da prefeitura. Exatamente. Entendeu? Vai, amanhã eu não vou no médico, vai estar marcado, não vou no médico. Não está pagando. Mas olha, se tu não botar a camisinha, tu é capaz de tu pegar e dizer, a prefeitura paga lá, o governo paga. Me dá o remédio. Não tem problema nenhum, me dá o remédio, eu até me aposento, consigo me encostar e aí fico na boa, entendeu? Fico em casa ganhando. Sou aidético, então é um problema sério. Assis, num nível maior, acredita mesmo que a presidenta tenha pensado na demissão, alguma coisa desse tipo? A pressão é grande, né?